E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando novamente é o Rafa. Sejam bem-vindos, né, para mais uma aula de História do Brasil, né, do Sala Extra, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre o governo geral, né? E essa aula de governo geral, ela é uma aula já é a continuação do vídeo passado, né? Eu coloquei para vocês já esses dois vídeos que eu estou gravando, tanto o de administração colonial, que foi o vídeo passado, quanto esse de governo geral, eu vou colocar bem juntos assim. Vão estar os dois prontos essa semana já, porque uma aula já é bem continuação da outra, né? E acho que esse é o recado que eu tinha que passar. Eu tô gravando inclusive em sequência aqui e, como sempre, para não perder o costume, vamos falar o que a gente falou no vídeo passado, tá? Lembrando, se vocês não viram o vídeo, o vídeo passado ou o vídeo anterior a esse, voltem no canal, os vídeos já estão aí, é só vocês assistirem, tá? E lembrando que qualquer dúvida também pode me mandar mensagem lá no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp está aberto aí toda hora praticamente, para tirar a dúvida de vocês. Se não quiserem, podem contar com os monitores, né? E acho que é isso. Vamos para nossa aula de fato, né? Perdão. Lembrando da nossa no nosso vídeo passado, né, da nossa aula passada, a gente falou sobre a administração colonial, né? Falei para vocês do início do período colonial, né? Falei para vocês de toda aquela questão das capitanias hereditárias, né? Que é a foto que eu tô para vocês, a divisão do Brasil naqueles lotes de terra, né? Falei para vocês o que que precisa ter aqui para você ser um capitão donatário. Lembra que eu falei que você tem que ser português, você tem que ser católico, você tem que ter boa condição econômica, né? Além disso, eu falei para vocês também das características que a colonização do Brasil vai tomar de fato, que é aquela colonização mercantilista de exploração, né? Que o objetivo é gerar recurso explorável, é ser administrado, é ser ocupado. Pacto colonial, claro, falei para vocês do pacto colonial, que é extremamente importante da aula passada. Então, se vocês não lembram o que é pacto colonial, por favor, abram o vídeo, assiste aquela parte, porque é muito importante. O pacto colonial é a parte mais importante do Brasil colônia, uma das, né, partes mais importantes, que é aquela exclusividade da tudo que está no Brasil, tudo que está na colônia pertence à metrópole, tudo que a colônia produz, tudo que a colônia vende tem que ser vendida para a metrópole, tudo que a colônia compra tem que ser comprada da metrópole, né? E falei para vocês também no finalzinho que esse modelo de capitania hereditária ele foi bom, só que ele enfrentou algumas dificuldades, né? Falei para vocês que faltou infraestrutura, faltou recurso financeiro, falei da resistência indígena, né? Porque lembra dos deveres de escravizar o indígena, né? E eles ofereceram muita resistência quanto a isso, né? Além disso, também, questão da descentralização político-administrativa que tinha na colônia aqui, né? Tudo isso acarretou para eles criarem esse modelinho a gente vai falar na aula de hoje. É uma aula bem curtinha, é bem tranquila, é a continuação da aula passada, que é o governo geral, né? Então, o governo geral ele vem com essa dificuldade do sistema colonial do Brasil, né? Da questão das capitanias hereditárias não conseguirem enfrentar algumas dificuldades. E a principal delas é essa descentralização política que tinha entre as capitanias, né? As capitanias eram bem divididas, mas não tinha alguém, governo central, que ajudava todas as colônias ao mesmo tempo. Era meio que cada capitania, capitania, perdão, falei colônia, mas é capitania. As capitanias eram meio que cada um por si, sabe? E elas precisavam nessa época, até pelas outras dificuldades que elas estavam enfrentando, a questão de falta de infraestrutura, questão do indígena, elas precisavam de uma ajuda mais central. E aí a coroa portuguesa, ela tem essa ideia de criar um governo geral, né, que era esse governo aqui no Brasil, ia ajudar as 15 capitanias ao mesmo tempo, e fosse representação da coroa portuguesa. E é isso que eles fazem.
sabe? O governo geral vai começar em 1548 com essa publicação do Regimento Tomé de Souza. Esse Regimento Tomé de Souza era um documento, né, de idealização, né? É um documento que falava o que era o governo geral e era o documento que implantava o governo geral aqui na coroa, aqui na colônia, né? O governo geral era uma perdão, o governo geral era uma representação física da coroa portuguesa em área colonial. Era como se a coroa portuguesa colocasse uma subsidiária aqui no Brasil, colocasse sabe, uma representação direta da coroa aqui no Brasil. É como se ela fizesse isso, entende? O governo geral era muito bem essa característica. E aqui, gente, um objetivo que isso aqui é pegadinha de vestibular. Vestibular gosta de te perguntar, perguntando é foda, né? Mas beleza. Eles gostam de questionar se o governo geral substituiu o sistema de capitania hereditária. Vocês vão ver na alternativa lá. Ah, porque o governo o modelo governo geral que Portugal implementou no Brasil colônia substituiu o sistema de capitanias hereditárias. E, gente, isso aqui não é verdade, tá? O governo geral não substituiu o sistema de capitania hereditária. Tanto que o governo geral ele veio para ajudar o sistema de capitania hereditária. Tanto que ele nasceu, lembra que eu falei para vocês, dessa dificuldade das capitanias, por causa dessa descentralização. É por causa dessa descentralização que o governo geral ele surgiu. Então, ele não veio substituir, ele veio para ajudar. Tudo bem? Deu para entender aqui? E vamos falar dos governadores então, né? O governo geral vai ter que ter governador, né? Vai ter que ter um cara, um chefe do estado que vai atuar nesse governo geral. Existiram 3 aqui no começo que são muito importantes para a gente, certo? O primeiro deles é esse Tomé de Souza, que é o cara que deu o nome ao regimento, né? O regimento Tomé de Souza vai ser o primeiro governador, Tomé de Souza. Ele governou, né, dos anos 1549 até 53, né? E quais foram os destaques do governo do Tomé de Souza? Destaque do governo Tomé de Souza. Gente, o governo geral está chegando aqui no Brasil, certo? Vai ser uma representação física aqui no Brasil da coroa portuguesa, então vai ter que ter uma sede, vai ter que ter uma capital, né? E a gente vai ter a fundação de Salvador, que vai ser a primeira capital do Brasil. Por que Salvador? Salvador, se vocês lembrarem, fica na atual Bahia. E naquela época, a atual Bahia ficava mais ou menos aqui nessa altura da Bahia de Todos os Santos e em Pernambuco, né? Falando da capitania, tá? Não estou falando atualmente, não. Atualmente fica na Bahia e tal. E aqui, na verdade, fica mais aqui embaixo, mas pega essas capitanias aqui do meio, certo? Como se fosse atual. Eu não sei aonde estaria Salvador exatamente aqui, mas fica entre essas 4 capitanias aqui, que é o que seria a atual Bahia hoje. Certo? E por que isso é importante? Porque eram as capitanias que davam mais certo, né? Pode ver que são as maiores capitanias, certo? As maiores capitanias, e foram as capitanias que estavam se dando melhor, né? Que as outras. Então eles escolheram lá para fazer a primeira sede desse governo, que é onde vai ser a primeira capital do Brasil, Salvador. Certo? O Brasil teve, ao todo, a gente vai ver, foram 3 capitais, né? Salvador, depois vai para o Rio de Janeiro e depois vai para Brasília. Mas isso aí a gente vai falando nas próximas aulas, certo? Então é aqui que a gente tem a fundação de Salvador, que vai ser a primeira capital do Brasil. Vai ser a sede do governo geral, e essa representação da coroa aqui, beleza? É no governo do Tomé de Souza também que vão vir os primeiros jesuítas, né? Principalmente um expoente, né, dos primeiros jesuítas que vieram é o Padre Manuel da Nóbrega. Eu vou falar dos jesuítas melhor para vocês nas próximas aulas, mas os jesuítas eles foram muitíssimo importantes para a história do Brasil colônia, né? Os jesuítas são os primeiros que vão ter um contato mais próximo com o indígena, com o nativo. Eles vão ser os que vão converter, né, para o catolicismo indígena, né? Então eles vão ter um papel muito importante na cultura do Brasil colônia, a cultura do colonizador com o indígena,
né? Eu vou falar para vocês de jesuítas nas próximas aulas, mas eles vão ser muito importantes. São os protagonistas aí da nossa colonização, muitíssimo importante, de verdade, e cai bastante em vestibular. A gente vai falar na próxima aula, nas próximas aulas com bastante também, beleza? E é aqui que a gente vai ter também a fundação do Bispado de Salvador. Isso aqui é muito importante porque é a presença oficial da igreja no Brasil, né? Então a igreja, que ela é de extrema importância para esse período da história lá na Europa, vai começar a ter um papel importantíssimo aqui na história do Brasil também, né? Vai ser a primeira igreja, o primeiro bispado, né, igreja oficial de Salvador, e vai ser onde vai ter essa presença da igreja aqui no Brasil. É o início, né, dessa presença da igreja aqui no Brasil, juntamente com os jesuítas, né? E é aqui que vai ter início uma parceria muitíssimo importante para o Brasil Colônia também, que é a parceria entre brasileiros e holandeses. Eu falei para vocês que os holandeses eles começaram a navegar, a Holanda surgiu, né? E eles vão ser bem espertos, cara. Os holandeses foram bem espertos, porque eles viram que eles não iam conseguir controlar uma região, certo? Tipo assim, eles viram que a Espanha dominou grande parte lá, Portugal dominou aqui o Brasil, Portugal está dominando bastante coisa na África também. Os holandeses eles pensaram o seguinte, gente, a gente começou a navegar também e a gente quer terra. Quais são as nossas duas opções? A gente pode tentar invadir uma terra, certo? É uma opção. Mas a gente pode fazer parceria com a galera que está lá também. Eles optaram por fazer essa parceria e eles foram muito espertos nisso, porque quando você invade, você é inimigo, né? Então a pessoa que você está invadindo vai fazer de tudo para te tirar de lá. Eles não, cara. Eles falaram assim, mano, a gente não quer treta, a gente não quer invadir para ser inimigo. Vamos ser amigo, vamos tentar uma parceria. E é aqui que eles começam essa parceria entre os portugueses, né, os brasileiros que estavam aqui explorando, que eram os produtores de cana-de-açúcar, né, a gente vai falar isso melhor na aula de economia colonial, né, que é a cana-de-açúcar. Então, os produtores de cana-de-açúcar fizeram bastante parceria com os holandeses, que eram os investidores. Então, assim, você quer plantar cana-de-açúcar lá no Brasil? Bora! Então, vamos fazer o seguinte. Eu, holandês, vou te dar a grana para você produzir a cana-de-açúcar. Eu vou te dar a grana, você vai produzir a cana, aí quando a cana der e você pegar e vender, você vai vender para a Europa, ou pode vender para mim, eu vou comprar essa cana, e aí eu vou revender lá na Europa, ou então eu vou refinar para produzir o açúcar e vou vender o produto final. Então, os portugueses eles saem ganhando porque eles têm, né, como é que fala? Eles têm o lucro, eles têm o investimento, né, para produzir e depois eles têm o lucro vendendo essa cana. E os holandeses estão bem, porque eles investem. Investimento sempre gera um retorno, né? Então eles investem na cana de açúcar, depois os portugueses vendem a cana para ele, certo? Para eles, e aí eles revendem na Europa, né? E aí uma dúvida que costuma ter bastante aqui é assim, Rafa, mas você falou na aula passada, cara, existia um negocinho chamado Pacto Colonial, né? O Pacto Colonial falava que o Brasil só podia vender para os portugueses. Então, por que que eles vendiam para os holandeses? Por que que eles tinham essa parceria com os holandeses? Isso é uma dúvida muito interessante. Mas nesse caso, essa parceria, ela foi permitida pela coroa portuguesa. Sabe? A coroa portuguesa viu nisso e falou: gente, isso é um bom negócio, isso é uma boa. Então a gente permite que os holandeses façam essa parceria com a gente, né? Então a gente vai produzir a cana-de-açúcar aqui com o investimento dos holandeses. Depois a gente vai pegar essa cana-de-açúcar, vai vender para os holandeses e aí a gente vai lucrar. Tudo isso os portugueses pensando, né? Então era uma coisa que foi permitida pelo Estado português, tá? Dentro do Pacto Colonial, porque é uma dúvida que surge muito bem nisso, certo? Aqui que a gente vai ter esse início de parceria. O segundo governador foi o Duarte da Costa. E esse aqui ele tem mais polêmica envolvida, tal, deu mais bolo. O governo dele de 1553 até 58 foi marcado por mais vinda de jesuítas e nessa época um jesuíta, um padre famoso, né, que é o padre José da Anchieta,
Esse padre ele é bem famoso principalmente pela história de São Paulo, porque é aqui que a gente vai ter a fundação de São Paulo de fato, né. E o padre José da Anchieta, ele tem um papel muito importante nessa fundação de São Paulo. Então, pra gente aí, a gente tá aqui, mora no estado de São Paulo, né, e tem a capital como referência, esse padre ele atuou diretamente na história da fundação de São Paulo, né. E ele foi um jesuíta muito importante para o período. Foi durante o governo do Duarte da Costa que ele vai vir aqui para o Brasil, vai fundar São Paulo, né. Além disso, aqui é onde a gente vai ter a primeira vinda de grupos femininos para o Brasil de cor branca, né, vindos da Europa. Isso aqui é muito curioso, cara, porque, eh, esse grupo de esse grupo de mulheres, elas vieram aqui para o Brasil, só que elas vieram meio que sem nenhuma estrutura. O Brasil não tinha nenhuma estrutura para receber elas aqui ainda, certo? E por que que isso é importante? Porque é aqui que vai dar início à prostituição de fato aqui no Brasil. E essa prostituição, na verdade, ela é mais importante aqui, eu estou citando para vocês por causa da polêmica que vai dar com o Duarte da Costa, que eu vou falar mais para frente, tá? Mas guarda isso daqui que eu vou falar daqui a pouco, tá? Aqui a gente vai ter uma invasão, importantíssima também, uma invasão francesa sobre a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara fica no atual Rio de Janeiro, tá. Eh, e lembra que eu falei para vocês, quando eu estava explicando os holandeses, basicamente você tinha 2 opções para conseguir território. Vamos supor, você não é nem português nem Espanha, certo. Lembra que o Tratado de Tordesilhas dividiu o Novo Mundo entre a Espanha e Portugal. Cara, se você não era nenhum dos 2, você queria território. Vamos supor que você é holandês ou francês, você fala: "Pô, eu quero território". O cara não deram. Tem 2 opções. Você pode fazer parceria com quem é dono do território, que foi o que os holandeses fizeram, né, eu acabei de explicar para vocês, ou você pode invadir, foi o que os franceses fizeram. Os franceses olharam e falaram: "Galera, vamos invadir, vamos tomar o controle aí, vamos, pegar o controle dessa região para a gente produzir, para a gente extrair um pouquinho de coisa, né". E os franceses vão invadir essa região, que é o atual Rio de Janeiro, né, lá na Baía de Guanabara, eles vão ocupar e vão invadir mesmo, vamos ocupar. Por causa disso, né, por causa dessa invasão francesa que o Duarte da Costa, se vocês forem ver, né, os franceses invadiram em 1555. Estava mais ou menos no meio do governo do Duarte da Costa. Ele não consegue muito bem repelir esses franceses. Ele não consegue. Isso vai gerar alguns atritos políticos, né, falando que ele não vai cair nas costas dele esse peso dessa invasão francesa. E além disso, tem uma polêmica também e o filho do Duarte da Costa tivesse envolvido com a prostituição desses grupos femininos que vieram para o Brasil, né. Ele vai estar envolvido no meio dessa prostituição. Eu não lembro aqui se ele era, só o usuário mesmo ou se ele era, algum chefe desse dessa prostituição. Eu não sei, eu não lembro aqui de cor, mas ele estava muito bem envolvido com isso e obviamente que vai gerar grande assim polêmica por parte da sociedade daquela época, principalmente com a igreja. A igreja, lembra que a igreja já está bem forte representada aqui no Brasil, né? Já teve a fundação do Bispado de Salvador, a igreja já entrou com força aqui no Brasil. Então, por causa disso e por causa da invasão, por causa dessa prostituição e por causa da invasão francesa sobre a Baía de Guanabara, Duarte da Costa vai sofrer muito atrito tanto político, social com a igreja e com a coroa, porque a coroa vai pressionar ele para tirar os franceses, a igreja vai ficar puto com ele por causa do filho dele envolvido na prostituição, e o resultado vai ser que ele é afastado do poder. Duarte da Costa ele é retirado do poder, ele é afastado do poder. Quem que vai entrar, Rafa? Vai entrar esse carinha aqui chamado Mendes Sá. E esse carinha aqui, ele entrou com tudo, velho. Ele entrou com um governo bem forte, bem interessante, que vai resolver bastante coisa aí. É um governo que durou bastante. Vocês veem aqui que durou de 1058 até 72, né? E alguns destaques do governo dele é essa maior burocratização administrativa, né? Lembra que eu falei para vocês? Acabei de falar que ele chegou com tudo, um governo bem forte e tal. Então, é por causa grande parte dessa burocratização, sabe? Ele estabelece
medidas administrativas bem burocráticas para fortalecer esse governo geral aqui no Brasil. Ele vai fundar a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, né, que é o Rio de Janeiro bebezinho, né, o bebê do Rio de Janeiro. Ele vai fundar essa vila, que futuramente vai ser o Rio de Janeiro. Né, ele funda em 63 e ele consegue expulsar os franceses em 65. Lembra que eu falei que os franceses invadiram e tal, tanto que fez com que o Duarte da Costa caísse, né, com a questão da prostituição. Ele vai conseguir expulsar esses franceses que estão lá na Baía de Guanabara, né? Ele vai fundar o Rio de Janeiro, então ele consegue de fato fazer isso. E é um governo que foi muito bem marcado pela ampliação da parceria com os holandeses, certo? Então aquela parceria da cana-de-açúcar, da economia, tudo aquilo lá, cara, vai ter uma ampliação, certo? Vão ter mais investidores holandeses, vão ter mais cana-de-açúcar sendo plantada aqui no Brasil, onde a gente vai começar a dar o boom do ciclo do açúcar, né? Que a gente vai falar na próxima aula. Né? E vai ter um aumento do volume de mão de obra escrava negra, né? Então a questão da escravidão africana, da escravidão do negro, vai começar a ser de fato uma coisa aqui no governo do Mendes, onde a gente vai ter um aumento desse volume, onde a gente vai ter o comércio do tráfico negreiro, né? O tráfico negreiro, a gente vai ter isso de fato se estabelecendo aqui, começando a se estabelecer no governo do Mendes Sá, bem? Então, é aqui que vai começar isso. E, gente, aqui algumas observaçõezinhas, né, para vocês que eu coloquei. Durante esse período aqui, né, de 72 até 80, a coroa portuguesa vai dividir o governo geral em duas sedes. Então, lembra que eu falei que Salvador foi a primeira sede lá no governo do Tomé de Souza? Perdão. Ele vai fundar Salvador, que vai ser a primeira capital do Brasil e tal. Então, vai ter essa sede em Salvador e vai ter a sede no Rio de Janeiro também. A coroa vai separar essas duas sedes e quando a gente tiver a União Ibérica é uma das nossas próximas aulas que a gente vai trabalhar, é quando a Espanha domina Portugal praticamente, e aí a gente vai ter um estado só forte lá na Península Ibérica, por isso chama União Ibérica. Isso fica tranquilo que eu vou trabalhar melhor na aula que vem. Na aula que vem não, nas próximas aulas com vocês, tá? De União Ibérica. A coroa passou a chamar o governo geral como vice-reino. Essa aqui é mais uma curiosidadezinha. Vocês ouvirem vice-reino no meio da União Ibérica, tá falando do governo geral, tá? A gente vai terminar o nosso estudo de governo geral no Mendiçal, dos governadores, né, no Mendiçá, mas o governo geral ele continua, cara, com os outros governadores e tal, certo? Só que não vai ser muito importante para a história do Brasil para vestibular, tudo bem? Os mais importantes são esses três, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. E aí lembrar todas as características, né, de cada um. Tomé de Souza, lembra que foi o primeiro, então ele vai surgir Salvador, vai vir os primeiros jesuítas, a igreja vai vir pela primeira vez aqui, vai ter início a parceria, né? Duarte da Costa lembra bastante sobre as polêmicas, né, invasão francesa, a questão da prostituição, também a fundação de São Paulo, o José d'Anchieta e tal. E o Mendes Sá lembra dos auges, né? É aqui que a gente vai ter o início do tráfico negreiro, é aqui que a gente vai ter uma ampliação da parceria com os holandeses. Lembra que os franceses. São esses três governadores que vocês têm que saber que caem em vestibular, certo? E uma coisa importante a gente falar também são os corpos auxiliares ao governo geral. O governo geral ele teve algumas ajudas de algum. Não era só o governador, né? Existiam também alguns cargos de pessoas que ajudavam esse governador a governar, né? E são três que vocês precisam saber, né? Que é o capitão-mor da costa, o provedor-mor e o ouvidor-mor. Capitão-mor da costa lembra de capitão. Capitão lembra coisa do exército mesmo, né? Lembra coisa militar, porque era de fato esse o cargo. O cargo capitão-mor da costa era o oficial, a pessoa que era responsável pela segurança colonial. Então ele era o cargo que tinha que combater o estrangeiro, a galera que estava invadindo, lembra dos franceses, né? Que estavam invadindo nessa época. O capitão-mor da costa teve bastante importância no combate desse estrangeiro de proteger a colônia, né? E o provedor-mor
Lembra de provedor, que ele vai prover a arrecadação tributária, né? Ele é o cara que vai cobrar o quinto, que ele vai cobrar o imposto. Lembra do quinto? Aquela um quinto da produção colonial vai ser cobrada, né? Como imposto, tudo. Lembra que eu falei na aula passada, no vídeo passado com vocês? Então, esse provedor-mor é o cara que vai estar responsável por arrecadar esses impostos, né? Arrecadar a cobrança do quinto. E o ouvidor-mor, lembra de ouvidor? Ouvidor vai ser o cara que vai ouvir as questões jurídicas da colônia. É o cara que vai trabalhar com a justiça. Ele vai ser o cara que vai ser encarregado dessas questões jurídicas mesmo, tá? Então, esses três caras vão ser auxiliares ao governo geral, ao governador geral, né? Lembra, Capitão Mor da Costa vai ser o cara responsável pela segurança colonial. Provedor-mor vai ser o cara responsável pela arrecadação tributária, por arrecadar o imposto. O imposto que a gente está falando aqui, no caso, é o quinto. O ouvidor-mor vai ser o cara que vai resolver as questões jurídicas aqui na colônia. Tudo bem? E tem um órgão também auxiliar ao governo geral, junto, né, da sede do governo geral. Em cada capitania, eles colocaram, em cada vila, né? Vila que a gente está falando, vila seria como se fossem as cidadezinhas, tá? Eles colocaram um órgão chamado Câmara Municipal, de Câmara de cidade mesmo, né, de vilazinha. O que era? Era um órgão legislativo local, né, porque era estabelecido nas vilas e era composto pelos homens bons. Qual que era a função? Como é que funcionava essa Câmara Municipal? Essa Câmara Municipal era o seguinte: era uma construçãozinha, era um órgão que tinha a responsabilidade de criar leis locais. Então, por exemplo, Catanduva. Vou usar o exemplo de Catanduva, Câmara Municipal de Catanduva. E essa Câmara Municipal, ela tem a função de criar leis que valem só para Catanduva. E hoje? Naquela época era como se fosse a mesma coisa. O governo, a coroa, podia falar qualquer lei que eles quisessem, mas o governo geral, ele era centralizado, lembra? Tudo aquilo que eu falei. Só que a Câmara Municipal, ela tinha o objetivo de criar leis para a população local, para a vila local. Certo? E as vilas aqui é como se fossem as cidades, eram vilarejos, vilas que ficavam dentro das capitanias, ficavam dentro do Brasil que estava surgindo, né? E tinha essa função de criar leis só valendo para aquelas vilas, certo? Era composta pelos homens bons. O que eram os homens bons? Os homens bons eram geralmente proprietários de terras, né, e eles atuavam diretamente nessa legislação, então eles atuavam de forma fiscal, sabe? Eles cobravam imposto local, eles atuavam na forma de infraestrutura, então eles construíam obras públicas, como, sei lá, às vezes uma pontezinha que precisava para cruzar um rio, então, sei lá, um estabelecimento que fosse importante, às vezes um estábulo para cuidar de cavalo, alguma coisa assim. E também eles construíam igrejas, né, e faziam a parte mais social. Então, os homens bons eram o seguinte: vamos supor, vou usar o exemplo. A gente tem uma vilazinha no interior da capitania de Pernambuco. Então, a gente coloca uma Câmara Municipal lá, certo? E vai ter o objetivo de eventualmente criar alguma lei que seja útil lá naquela vila, lá dentro de. Eu estou usando esse exemplo. E a galera que vive lá, que é proprietária de terra, certo? Vai ajudar na infraestrutura, na atuação fiscal e na parte social. E esses caras vão ser responsáveis por tomar conta dessa Câmara Municipal. Esses caras eram chamados de homens bons. É isso da aula de hoje. A gente termina. É uma aula bem curtinha, cara, bem tranquila. Falou sobre o governo geral, né? O que foi o governo geral. A gente falou dos 3 governadores também, né? Que atuaram nesse período, né? Os 3 mais importantes que caem em vestibular. Lembrando que o governo geral continua, mas a gente não vai estudar todos os governadores, tá? O vestibular não cobra. Falei de alguns corpos auxiliares, né? Alguns cargos. O capitão-mor, provedor-mor, ouvidor-mor. E o órgão que auxiliava o governo geral, que eram as câmaras municipais, que eram mais locais, estabelecidas nas vilas. Falamos também o que eram esses homens bons, né? Que eram proprietários de terra, nomeados pelo governo geral. Tudo bem, é uma aula mais curtinha essa, continuação da aula passada.
Gente, lembrando aqui mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, se alguma coisa que eu expliquei aqui não foi muito bem assim, vocês sentiram que não foi muito explicada, faltou alguma coisa, vocês não entenderam direito, podem me mandar lá no WhatsApp, tá? Eu fico batendo nessa tecla porque eu realmente acho importante, tá bom? Qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou à disposição, tudo bem? Então, um abraço para vocês, um beijo e até o próximo vídeo.